ela me chamou. Você não é exorcista. Foi uma coisa horrível. A descrição é das piores. Inclusive, o pessoal fugiu. Liguei para o exorcista, era o padre Jorge na época. Falei, amanhã o senhor tem que atender. Isso era 10h30, 11 horas da noite. O Acriano mandou aqui, ó. Padre, eu já vi entrevistas suas falando da vez que o senhor fez um exorcismo. Como é enfrentar o demônio de perto? E o Igor quer saber qual o motivo da Shakira ser tão linda. O homem lá de cima caprichou muito nela. Vou ter que concordar. A Shakira é a principal criação de Deus, cara. Cara dele. Tá bom. Tua esposa escutou isso? Ela sabe. Ela bom. sabe. Eu achei que você ia dar DR hoje. Não tem isso, não temos esse tipo de problema, não. Mas, pô, esse lance aqui, tu já participou de um exorcismo? Já. E perdi. Como é que é isso? Na verdade, eu te falei que cada diocese tem o seu padre exorcista. Mas há muitos casos que a gente atende. E teve outros casos que eu até consegui amenizar a situação. Neste específico que está citando, é que nós estávamos numa adoração do Santíssimo, com a hóstia. Eu estava passando com o ostensório e uma menina fez um soco assim, uma voz. E eu, na hora, porque você tem que ser muito discreto, porque você tem que perceber o que você quer naquele momento. E eu voltei, comecei a rezar e a pessoa começou a ter delírios. Mas eu achei por bem, estava com o ministro, inclusive, ministro Fernando Pérez. Falei assim, segura ali, leva na capela e nós terminamos a bênção. Concluí, fui lá na frente e fui na capela. Quando eu cheguei na capela, estava essa menina no chão, desfigurada, totalmente, a mãe do lado, a mãe estava do lado. Estou tentando recriar na minha memória. E ela deitada no chão, e eu comecei a rezar. Rapaz, ela era uma menina baixinha, cabelo comprido. Nós estávamos em 4. Nós não segurávamos. Algum psiquiatra, antes de você me julgar, escute psiquiatra. Porque quando a pessoa está em crise epilética ou uma crise psiquiátrica, de crise psicose, fugiu a palavra, um surto psicótico, a pessoa já tem naturalmente uma força sobrenatural. Isso não precisa ser demoníaco. Isso os psiquiatras concordam. Mas ela tinha uma força que ela rodava os 4. Um negócio impressionante. E ela começou a me desafiar. Ela começou a dizer... Eu comecei a rezar. E na hora da oração, eu comecei o creio, comecei a Salve Rainha, comecei a rezar as orações e fui para a oração do exorcismo. Naturalmente da minha cabeça. Sem a intenção de... É que flui quando você reza, que é o renunciar e etc. Ela me chamou. Você não é exorcista. Não é exatamente uma oração comum. Por exemplo, eu não a conheço. A gente não fica rezando assim. Então tá no ritual. Era interessante que ela sabia o que era. Sabia. E eu comecei a dar os precatórios. Precatórios são os comandos de renúncia. Rapaz, essa menina, meu Deus, aquilo, ela cuspia, foi uma coisa horrível. A descrição é das piores. Inclusive, o pessoal fugiu. Quem estava próximo ficou muito medo. Tinha gente que estava saindo, era um corredorzinho que tem que passar pelo local. Pessoal, quando eu vi, eu estava sozinho, eu e poucos. Foi quando, conversando, eu percebi do que se tratava. Inclusive, tem vários testemunhos de pessoas que me acompanham até hoje. Fernanda, Cleusa, etc. E eu negociei. Eu disse, realmente, mas isso não foi tão simples como eu estou contando. E eu disse, eu te peço um dia.
deixa ela em paz. E ela vai para o exorcista. Deixa ela em paz. E fui rezando. A menina esmoreceu e voltou normal. Liguei para o exorcista, era o padre Jorge na época. Falei, amanhã o senhor tem que atender. Isso era 10h30, 11 horas da noite. E ele atendeu no outro dia e de fato se confirmou um exorcismo. Que durou 1 ano e pouco. Nossa! 1 ano e pouco. Porque depende o grau do exorcismo ou as circunstâncias do exorcismo, naquilo foi um pacto que tinha sido feito com o diabo, demora-se tempo. Há exorcismos instantâneos, como São João Paulo II fez um exorcismo dentro do Vaticano, numa vez só. Mas não sabia disso também. Tem, isso é fato. Bento XVI também fez um exorcismo. Agora, existe exorcismo que demora até 5 anos, porque são a reincidência. Porque tem muitos elementos. Um deles, isso diz o Gabriel, é a morte. Ele é um homem de se escutar. Consciência da pessoa de renúncia. O nível do pacto que foi feito. E o grau de vontade de sair. Porque às vezes a pessoa está no estado de tamanha prostração que ela não tem nem consciência do que é sair daquele estado. Então, aí é um outro processo. Então, esse é o fato que eu estou te contando. Complicado. Que eu presenciei. Já presenciei outros, mas esse foi um que eu contei e conto aqui, porque eu não tenho outra coisa a contar, de que não deu certo. Hoje, a menina frequenta a minha igreja, tranquila, ela, a família, estão muito bem. Interessante.